Aleluia. Graça e paz aos irmãos. Que Deus abençoe seu dia hoje, em nome de Jesus. Que você possa ter a comunhão do Espírito Santo, que você possa ouvi-lo nesta manhã e que ele possa direcionar a sua vida, a sua casa, o seu coração, com toda certeza. Ele está querendo fazer isso e ele fará. Dependerá da sua abertura, do seu desejo, em nome de Jesus. Antes de tudo, vamos orar, entregando, pedindo a Deus por este momento, onde a palavra dele será anunciada. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã. O Senhor nos deu o privilégio de estarmos vivos, respirando, experimentando o teu amor, a tua fidelidade, a tua graça. Senhor Jesus, nós abençoamos aqueles que estão acompanhando, aqueles que ouvirão a tua mensagem logo após. Pedimos para que ela transforme o coração deste, Senhor. Porventura, se alguém desviado que se encontra fora, Senhor, da tua palavra, do teu evangelho, da tua voz, do teu amor, ao ouvi-la possa retornar ao caminho, voltar, Senhor, ao encontro contigo. Nós oramos por esta manhã, pedimos e repreendemos toda e qualquer ação e contra-ataque do inimigo. Pedimos a tua cobertura sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós iremos meditar sobre o Salmo 89. De terça-feira a sábado, como vocês já sabem, nós temos as nossas devocionais. Mas eu quero deixar este convite também estendido. Amanhã, presencialmente, nós teremos o nosso culto a partir das 9 horas e você está convidado a estar aqui conosco, a louvar conosco, a ouvir a palavra, a ter um momento de louvar a Deus, um momento de comunhão, tá bom? Se você não conhece ainda a chácara, você pode procurar aí na internet, ali tem o local, tudo para facilitar, para que você esteja aqui adorando o Senhor Jesus conosco, tá bom? Fique à vontade, em nome de Jesus. Então, Salmo 89, e o tema, quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Salmo 89. Como introdução, eu estava em uma ocasião assistindo um debate de esporte sobre um determinado jogador de futebol, né? O Pelé, onde eles estavam discutindo se ele era o maior jogador ou não, e estavam fazendo várias comparações com vários jogadores. E no final desse debate, um repórter, ele tinha que dar a sua opinião final, e ele, questionado naquele debate, ele responde com convicção e ele diz assim: bom, primeiro, nós precisamos olhar para a história dele. E aí eles ficaram quietos. E segundo, ele diz assim: nós temos que olhar para os feitos dele, o que ele fez, o que ele conquistou, quais foram e onde ele esteve e conquistou, aonde ele conquistou tudo aquilo que hoje traz ele como atual, né? Naquela época, o atual jogador melhor destacado. Então, ele responde isto, olhando para a história e olhando para os seus feitos. Quem é como nosso Deus? E a pergunta... O nosso Deus é, primeiro ponto, tremendo e reverenciado. O verso 7 diz assim: Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. A atualizada, revista atualizada, outra tradução, ela traz aquele temível como reverenciado. O nosso Deus, quando nós olhamos para a sua história, o povo de Israel, quando eles
acabavam de experimentar a interferência de Deus, eles chegavam a uma conclusão que Deus, ele era grande. Esta palavra tremenda, ele traz como resultado de grande, formidável, extraordinário. O nosso Deus, ele tem estas características e eu gostaria de repetir: grande, formidável, extraordinário. Quando nós olhamos para o universo, nós olhamos e ficamos pensando a grandeza de como tudo foi criado, a grandeza do céu, a grandeza da terra, a grandeza do mar. Quando nós olhamos para os animais, nós ficamos pensando como tudo foi feito, de que maneira tudo foi feito. Quando nós olhamos para o corpo humano, nós começamos a pensar: nossa, como tudo isso foi feito, como tudo é grande. Quando nós olhamos para um exército e vemos ali tudo que eles obtêm, tudo que eles têm em mãos, nós começamos a imaginar: nossa, olha a grandeza deste exército. Mas eu queria te dizer nesta manhã que nada disso que eu acabei de falar se compara com a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus, ele é grande. Não existe problemas que ele não possa resolver. Não existe problemas que seja maior do que o nosso Deus. Não existe um universo maior do que o nosso Deus. Não existe pessoas maior do que o nosso Deus. Não existe nada que seja comparada com a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus, ele é único. O nosso Deus, ele é extraordinário. Tudo que ele operou debaixo da sua grandeza. Ele operou debaixo daquilo que ele é, grande, formidável, extraordinário. Nós temos vivido hoje, neste mundo atual, nós temos observado por aqueles, deixar bem claro aqui nesta manhã, que por aqueles que não têm este temor no coração, o nosso Deus não tem sido o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus das Escrituras. Ele não tem sido reverenciado. É só nós olharmos para as festas que têm sido comemoradas. Recente nós tivemos uma onde o nosso Deus não foi reverenciado. Nós temos comentários a respeito de Jesus Cristo, de Deus, aonde a reverência não é o primeiro lugar. Nós temos e já vimos filmes sendo produzidos aonde a chacota a respeito de Deus e de Jesus Cristo parece que é o topo, é a essência daquilo que tem sido produzido através desses filmes. Mas eu quero te dizer que através da palavra, através de nós, através daqueles que entendem que o nosso Deus é tremendo, grande, nós prestamos a Ele toda a nossa reverência, todo o nosso respeito. Nós sabemos que Ele é espantoso, que Ele faz tremer, que Ele é poderoso. Então, diante de tudo isto, eu tenho este temor de Deus. As pessoas parecem que perderam esta reverência, este respeito, já não se respeitam mais. Trata-se Deus como o seu coleguinha, a pessoa comum. E nós observamos que o nosso Deus, ele deve ser respeitado, reverenciado. Nós olhamos para o povo de Deus e eles tinham nas Escrituras esta reverência para com o Senhor. Alguns homens e mulheres, na palavra de Deus, reverenciavam como nunca o Senhor Jesus. E assim também deve ser o nosso desejo, ter esta reverência, este respeito, esta adoração voltada a Ele. O nosso Deus é, segundo ponto, poderoso e fiel. Verso 8 diz assim: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu?
Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. O nosso Deus é poderoso, segundo ponto, e fiel. O nosso Deus, esta palavra poderoso, é que tem toda a força. Como eu acabei de colocar, quando nós olhamos para o poderio das pessoas, para o poderio de um exército, nós ficamos pensando o que eles têm em mãos, o que pode acontecer em segundos, o que eles podem destruir. Mas o nosso Deus, Ele tem todo o poder. E o verso 9 e 13 demonstra um pouquinho do seu poder. Dominas, verso 9, a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas, acalma. Essa palavra aqui é acalma. Continua. Calcastes a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço. Raabe é outro nome para o Egito, um dos inimigos de Israel. Verso 11. Teus são os céus, tu a terra, o mundo e a sua plenitude, tu o fundastes. O norte e o sul, tu o criastes. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Este é o nosso Deus. Amém. Poderoso. Ninguém pode chegar. Ninguém é igual ao nosso Deus em poder. Nós temos um Deus poderoso. Eu não sei aonde você necessita de uma interferência do poder de Deus. Pode ser na sua saúde nesta manhã. Talvez ela esteja comprometida, talvez você esteja precisando de um toque, de cura. Eu quero te dizer que este Deus é poderoso para te curar. Talvez você precise do poder de Deus na sua casa, na sua família, para que Ele toque sobre a sua casa, arrancando todo tipo de vício, todo tipo de agressão, se aí houver. Ele é poderoso para isto. Talvez você precise do poder de Deus na sua área financeira. Talvez você esteja atolado em dívidas, talvez você não consiga resolver. E eu quero te dizer que o único quem pode trazer esta solução e tem esse poder para isto, chama-se o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Ele é a solução, Ele é poderoso, Ele tem toda a força. Talvez você se depare nesta manhã aonde as suas forças se esgotaram, acabaram. Você já não tem mais força para trabalhar, você já não tem mais forças para fazer as suas atividades, você já não tem força até mesmo para vir cultuar o Senhor. Eu quero te dizer que você pode recorrer a este Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e Ele pode neste momento te encher de força, porque Ele tem poder para isso, Ele é poderoso. Ele é poderoso para reverter a situação que nós temos vivido como nação brasileira. Ele é poderoso para tocar na nação brasileira e reverter essa situação de corrupção, de idolatria. Ele tem o poder de tocar e mover aonde nós temos visto na nação brasileira a saúde tão precária. Ele tem poder, Ele é poderoso. Ele tem poder para fazer com que a injustiça se torne injustiça. Ele tem poder. O problema é que nós, se não tomarmos cuidado, nós acabamos esquecendo ou entra a palavra incredulidade e aí a gente não consegue mais acreditar neste poder de Deus. Ele é Deus. No domingo passado, eu contei, até mesmo na ministração, e eu gostaria de repetir, eu tive uma experiência no culto, no tempo de adoração ali, no encontro de domingo, onde eu fui curado ali naquele momento, experimentando o poder de Deus. Deus não mudou, Ele continua sendo poderoso. O que tem sido impossível para você?
O que você não consegue resolver? O que está difícil para você? Eu quero te dizer nesta manhã, você pode recorrer a este poderio de Deus. E Ele te dará toda a solução. Ele também é fiel. Nós sabemos e olhamos para as Escrituras, mais de 8.000 promessas, algumas cumpridas, outras que se cumprirão, mas o nosso Deus continua sendo fiel. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Quando nós olhamos para os homens e mulheres, para a nação de Israel, onde Deus havia prometido que eles seriam libertos, por todas as lutas que eles passaram, pelas dificuldades que eles passaram, eles foram libertos porque eles estavam debaixo de uma palavra do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel. Quando nós olhamos para aquilo que nós vivemos recente em relação à pandemia, eu só consigo te dizer, Deus foi fiel. Quando eu olho para minha casa no tocante à alimentação, eu tenho toda a certeza e convicção para te dizer nesta manhã, Deus é fiel. Quando eu olho para as minhas vestimentas, por mais simples que sejam, eu consigo te dizer nesta manhã, Deus é fiel. Quando eu olho para a minha saúde, quando eu olho para a minha família, quando eu olho para a minha igreja, eu consigo dizer assim, igreja, pessoas, Deus é fiel. Quando eu olho para este lugar, a provisão de Deus, aquilo que Deus tem nos dado, Deus é fiel. Quando eu olho para o financeiro, eu tenho absoluta certeza em te dizer, Deus é fiel. Ele não deixou, Ele nunca me deixou e Ele nunca deixará faltar nada. Deus é fiel. A fidelidade de Deus não muda. Nós olhamos para pesquisas, nós escutamos pessoas, quando se trata de fidelidade, as pessoas hoje estão assustadas. Quantos anos vocês estão casados? Tantos anos. Nossa, como que isso acontece? Como que pode isso? Como se fosse algo que não fosse normal. Porque a infidelidade está instalada no coração de muitas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Mas para nós que seguimos a palavra de Deus, para nós que conhecemos este Deus, para nós que sabemos que Ele é poderoso e fiel, nós sabemos que esta fidelidade, ela é possível, ela acontece, ela está estabelecida. Deus é fiel. Eu queria que você, aí na sua casa, lembrasse um pouco da sua rotina, da sua vida, de como você tem vivido, do que você já passou e daquilo que ainda você enfrentará. E eu queria que você tivesse isso aí gravado no seu coração, que Deus é fiel. Amém. E eu queria te fazer algumas perguntas e, se possível, eu queria que você terminasse com estas palavras, Deus é fiel. Eu quero te fazer uma pergunta. Na sua casa, vamos repetir? Deus é fiel? Na sua casa, Deus é fiel. Na sua saúde, Deus é fiel. No seu financeiro, Deus é fiel. Na sua alma, Deus é fiel. No seu físico, Deus é fiel. Nos seus estudos, Deus é fiel. No seu trabalho, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele tem sido fiel todos os dias para conosco. O nosso Deus é, terceiro ponto, verso 26, Pai, Deus e Salvador. Diz assim, Ele me invocará dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Eu queria trabalhar esse primeiro ponto como Pai. Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é quem cuida, Ele é quem provê, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem está em todos os momentos ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, nos guardando.
Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que nos traz segurança. E quando nós olhamos para o Novo Testamento e escutamos nos lábios do Senhor Jesus, era uma palavra constante que estava sobre os seus lábios: Pai. O Senhor Jesus conhecia esta paternidade de Deus, esta paternidade que nos traz amor. Talvez você nunca teve, ou se teve, não foi da maneira agradável, esta característica de pai. Mas eu quero te dizer que nós temos um Pai que nos entende. Nós temos um Pai, Deus, que está no controle de todas as coisas. Nós temos um Pai que pode nos abraçar neste momento, que pode tirar toda a nossa angústia, todo o nosso medo. Nós temos um Pai que nos compreende por aquilo que nós estamos passando. Nós temos um Pai. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos largados neste mundo. Nós temos alguém que está conosco todos os dias, o nosso Pai. Um Pai que você pode recorrer nesta manhã. Um Pai que você pode abrir o seu coração para Ele nesta manhã. Um Pai que você pode contar o que está se passando neste momento sobre a sua mente, sobre o seu coração, aquilo que você tem desejado. Você tem um Pai, você não está sozinho, sozinha. Você pode contar com Ele. O Senhor Jesus, nos momentos difíceis, Ele clamou ao Pai, Ele pediu ajuda do Pai. E se Ele fez isso, nós também podemos fazer isto nesta manhã. Você pode fazer isto neste dia. Você, quando estiver num momento difícil, você pode parar e clamar ao seu Pai. E se você não teve esta experiência com Deus de Pai, eu quero te dizer que esta manhã é o dia. E você pode fazer isto, de convidar este Deus para se tornar o seu Pai, o seu dono. O nosso Deus é Deus. Por que eu estou frisando isso, que Ele é o nosso Deus? Porque em determinadas situações as pessoas colocam um time e faz dele um Deus. Coloca uma pessoa e faz desta pessoa um Deus. Nós vemos aí cantores, cantoras, e as pessoas fazem, idolatram e, aquela pessoa é um Deus. Não, para nós não. O nosso Deus, Ele é o único Deus. Ponto final. E Ele tem uma característica que nenhum deuses tem. Ele é verdadeiro. Quando nós procuramos um pouquinho no Salmo 115, de 4 a 8, ali estão as características de deuses falsos, de deuses que não conseguem olhar, falar, se mover, apalpar, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele é o único Deus, e o Deus verdadeiro, e o Deus que se move, e o Deus que palpa, e o Deus que vê, e o Deus que fala, e o Deus que age em poder, o único Deus. E este Deus todo-poderoso, Ele está aqui neste momento. O nosso Deus é, para terminar, Salvador. Por que eu estou te dizendo isto? Um pouquinho à frente, o salmista, ele coloca algo verdadeiro e que as pessoas não dão muito valor. O verso 48, ele diz assim, que o homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. E aí entra esta palavra Salvador para nós, porque muitas pessoas estão vivendo somente o hoje, sem pensar no amanhã. Para nós, não é somente o hoje. Para nós que vivemos, amamos a este Deus verdadeiro, nós sabemos que nós teremos que viver o amanhã com Ele. Nós sabemos que não vai tudo terminar aqui.
nós sabemos que a vida continuará ou com o Senhor Jesus, ou então sem o Senhor Jesus. E sem o Senhor Jesus é um momento de morte, de angústia, de dor, de desespero. E com o Senhor Jesus, um momento de alegria, de paz, aonde estaremos adorando, reverenciando a Ele, através da sua salvação. Por isso Ele é Salvador. E nós devemos experimentar a cada dia este amor que Ele depositou na cruz, deixando ali a disponibilidade da salvação. Hoje eu tenho a escolha, você tem a escolha de optar pela salvação, de optar pelo Senhor Jesus, de falar: sim, Senhor, eu quero experimentar da sua salvação, eu quero experimentar do Senhor Jesus, porque afinal de contas nós não sabemos o que pode acontecer daqui 10 minutos. Aliás, 1 segundo nós não sabemos o que pode acontecer. Em questão de minutos nós podemos não estar mais aqui. Em questão de minutos nós não podemos mais estarmos vivos. E aí nós partiremos para a salvação eterna ou para a dor eterna. O nosso Deus, Ele é Salvador. E eu quero te dizer nesta manhã que Ele deseja te salvar. E a pergunta é: você deseja ser salvo por Ele? Ser tocado por Ele? Como conclusão, você deseja este Deus? Vamos orar? Deus, obrigado porque não tem como comparar o Senhor. O Senhor é incomparável. O teu poder é incomparável. Senhor, leva-nos a viver o Senhor todos os dias, a olhar para o Senhor todos os dias, ver a tua grandeza, ver o teu poder, ver a tua fidelidade, Senhor, que a cada dia experimentemos tudo isso que está disposto a nós. Senhor Jesus, ajuda-nos a ter uma experiência contigo de pai para com filho. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar da tua paternidade. Senhor Jesus, se alguém neste momento estiver, Senhor, necessitando, Senhor, do teu toque de pai, nós clamamos agora: toca sobre o coração deste irmão, desta irmã. Amém. Senhor Jesus, se alguém agora, ao se deparar com esta mensagem, chegar à conclusão que está perdido, perdida, traz novamente aquela palavra de salvação, Senhor. E que eles possam olhar para o Senhor e chegar à conclusão que o Senhor é o único Deus e o único quem pode salvar, Senhor. Nós clamamos e te agradecemos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe seu final de semana, este dia. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.